Vamos passar para as internacionais aqui, porque tem duas internacionais interessantes, né, nesse mundo Gustavo, que a gente está vivendo. Desculpe, só fazer uma interrupção. Isolado. Queria pedir aqui uma gentileza a todos que nos assistem. Pessoal, é muito importante que vocês deixem um like de vocês aí. Olha, isso aqui para mim é novo. A gente vai fazer 2 meses agora, amanhã, inclusive, dia 5, que nós estamos no ar. E algumas coisas a gente está aprendendo ainda, tá? Porque a nossa missão aqui é comunicar. Mas existe algumas estratégias no YouTube, por exemplo, a questão do like. É muito importante quando você dá aí o seu like, porque o canal sobe de relevância. E teve uma senhora que falou aqui há poucos minutos, que quando você dá o like, inclusive, isso ajuda o YouTube a te passar a notificação, porque ele entende que você gosta dessa programação. E outra coisa também é que tem muita gente que nos assiste, e isso aqui eu olho pela própria métrica do YouTube, mas que não está inscrito no canal. E aqueles que estão inscritos, por favor, acionem lá o sininho, né, para que o YouTube entregue a notificação. Então, tem muita gente que assiste, mas não se inscreveu no canal, e tem gente que está inscrito, mas não acionou o sininho. Isso é importante, tá, pessoal? Eu sei que vocês têm maior carinho com a programação, querem ver o programa crescer, então estou dando aqui as dicas que os próprios assinantes aqui, inscritos do canal, nos dão aqui para melhorar o nosso engajamento. Obrigado, desculpa, Gustavo. Não, é isso mesmo. Ainda tem o problema de, às vezes, tirar sua inscrição. Você está inscrito e sai, essas coisas todas que acontecem. Então, quem está inscrito, até rever se continua inscrito, que acontece muito. Você está inscrito, quando você vai ver, o que houve? Sumiu minha inscrição. Bom, vamos para as internacionais aqui, porque a gente está vivendo esse contexto caótico no mundo. E aí tem um senador americano que pede o assassinato de Putin. E a embaixada da Rússia pediu explicação, exigiu explicação. O senador republicano Lindsey Graham disse em entrevista ao canal americano Fox News que a única forma de acabar com a guerra é com a morte de Vladimir Putin. Graham pediu que alguém da Rússia assassine Putin. Como isso acaba? Alguém da Rússia deve levantar e acabar com esse cara, afirmou o senador. E aí, a gente conversava antes de entrar no ar, né, Mauro? A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de informação, esse tipo de pedido, esse tipo de colocação, porque muitas vezes a pessoa fala até no calor do momento, fala querendo aparecer, mas não tem ideia da arma que ele está dando para o inimigo, né? Exatamente. Quando a gente relativiza a questão da vida, eu sou a favor da pena de morte para fulano de tal. Peraí, se você relativizar o direito à vida, você, enquanto ser humano aqui, por dar incursão dentro de um crime, você vai ter que utilizar a mesma métrica, o mesmo peso, quando você fala do aborto, quanto à vida do feto. Então, se você é contra o aborto, você não faz muito sentido você ser a favor da pena de morte. E muitas vezes o impulso do momento ele nos leva a falar aos maiores impropérios. E quando você utiliza isso, automaticamente, como foi dito por você aí, meu querido Gustavo, você dá ao inimigo a oportunidade também dele fazer aqueles discursos acalorados, dizendo que com o conservador não tem negócio, só tem uma boa bala, uma boa cova e uma boa pá. Então tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, é para vocês acham que o Putin morrendo... Para a Rússia, a melhor coisa que aconteceria era se o Putin ele realmente deixasse de existir, ele se catapultasse, porque aí sim, então a Rússia teria sido sofrido um golpe de um ditador, e aí os embargos econômicos seriam retirados, haveria uma outra reconstrução, ou seja, tiraria o Putin e botaria outro ditador no lugar, porque o sistema ali, todo ele está, em que pese a sociedade não está talvez corroborando, talvez não, ela não está corroborando com tudo isso, mas ela é refém de um sistema comunista, ela é refém de um arcabouço governamental, uma máquina soviética que herdou aí através da sua herança e permanece até hoje. Eu sei que às vezes dá vontade de pegar e dar uma meia hora de lambada num cabra deste sem vergonha, como o Putin, pelas vidas tiradas, porque quem está sofrendo não é Putin, não é Biden, não é ninguém não é Zelensky, que é outro canalha. Quem está sofrendo é o povo, é a mãe que tem o filho tirado dos seus braços e colocado na frente de batalha, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. É isso aí, meu amigo. Então, a morte de Putin não vai significar nada. Alan, rapidinho, e Juliane também, essa colocação do senador, né? E aí eu já entro no outro assunto internacional, que é o avanço das tropas russas, né? Das tropas russas que assumiram o controle da maior usina nuclear na Europa, lá em Kiev. Pura bravata do senador, claro. A gente sempre está falando aqui e tem o maior cuidado na hora de comentar esses temas, porque algumas pessoas
acham que é um posicionamento, né? Não, nós estamos colocando em cima da mesa o que a gente tem de fato. Tem que ter muito cuidado, porque há uma guerra de desinformação, o Ocidente fala uma coisa, né? E, principalmente a mídia russa, que é controlada pelo Estado, diz outra. Uns dizem que tem mais de 6.000 soldados russos mortos, mas ninguém nunca viu essas imagens. Outros dizem que milhares de pessoas morreram na Ucrânia, também nunca vimos essas imagens. O que a gente vê, de fato, são imagens de prédios destruídos. Isso faz parte da guerra e, inclusive, existe, né, um código, entre aspas, um código de ética dentro da guerra. No mundo de hoje não cabe mais. Eu não acho, honestamente, que o Putin se arriscaria em dizimar a população da Ucrânia. Acho que não. Acho que a guerra é, de fato, entre os militares. Agora, é claro, né, eles vão tentar intimidá-los, derrubando prédios, enfim. Há muita coisa que ainda está obscuro e que qualquer pessoa que cravar que é isso ou aquilo, desconfie, porque a gente não pode acreditar em nada que vem dessa mídia corrupta. Há muitos interesses por trás. Putin certamente não é flor que se cheira, Zelensky também não é. Nós já falamos a semana inteira sobre a personalidade de um dos dois, sobre o histórico de vida de cada um deles. A gente não pode esquecer que Putin vem, né, desde da linha do Boris Yeltsin, e com certeza tem o apoio dos militares, tem o apoio dos oligarcas, dos homens mais ricos na Rússia. É óbvio que ele não quer a OTAN dentro do seu quintal, já falamos muito sobre isso. Por outro lado, o Zelensky está sendo transformado em um herói pela Europa, que tem sérios problemas. A gente precisa lembrar que o próprio Trump, em 2018, ameaçou tirar os Estados Unidos da OTAN, porque a OTAN só queria comer dinheiro dos países, nunca preparou os países, nunca se armaram, e cada vez mais a Europa dependente do gás natural da Rússia. Enfim, há uma série de elementos dentro dessa discussão que nós já falamos, já discutimos, e estamos evitando, inclusive, traçar esses cenários para que ninguém pense que nós estamos de um lado ou de outro. Nosso problema é aqui no Brasil, né? Hoje, nós temos que ser pragmáticos. Nós não podemos aventurar-nos a nos colocar de um lado ou de outro e prejudicar o cidadão brasileiro, uma vez que nós já vamos ter, obviamente, alta no combustível, né? Você vai sentir daqui a alguns dias quando for abastecer seu carro, não tem jeito. E se nós tivermos também ainda a sorte, não teremos problemas na questão dos alimentos. Mas imagine se o presidente se colocasse contra o Putin, contra a Rússia. Isso poderia prejudicar os brasileiros, né? Porque nada que o presidente Bolsonaro falar hoje vai mudar no cenário entre Rússia e Ucrânia. Isso tudo é uma casca de banana que a imprensa está colocando. Para quê? Para que o presidente crie uma inimizade, não receba os fertilizantes, e isso prejudique. Por quê? Porque o alimento vai chegar mais caro na ponta para os brasileiros, aumenta a insatisfação dos brasileiros no ano de eleição em relação ao presidente. Tudo tem método. Tudo tem método. Então, o presidente Bolsonaro tomou a decisão acertada de ficar neutro nessa questão. É claro que ele é solidário às vítimas, ele está, inclusive, abrindo as portas para quem quer entrar no Brasil. Os brasileiros foram repatriados. Enfim, há uma série de medidas que o presidente, junto com o Itamaraty, está tomando, que é importante para o Brasil. Agora, entrar nesse conflito, isso não compete ao nosso país. Nós temos que olhar agora para os brasileiros. Não podemos prejudicar e, principalmente, não podemos cair nessas armadilhas da esquerda, da imprensa, que quer desgastar o cidadão brasileiro com o presidente Bolsonaro em ano de eleições. E isso só vai acontecer se começar a explodir aumento de comida no prato, se começar a explodir aumento de combustível. Tudo isso é prejudicial ao presidente. E é tudo que eles querem. Então, o presidente Bolsonaro está certíssimo de, nesse momento, ser pragmático. Ju, sua opinião. Olha, eu ontem dei aqui uma de mãe de Ná, né? Dei aqui uma de mãe de Ná. Eu já falei várias vezes que o Brasil tinha realmente que ficar neutro, que depois nós teríamos um papel importantíssimo, que nós poderíamos negociar a paz, e aí vem o primeiro-ministro da Inglaterra pedir ajuda para o Bolsonaro para que o Brasil ajude na negociação do cessar-fogo. Eu não trago alma gêmea em 3 dias, nem sei o número da nota, mas essa aí consegui acertar aqui no Jornal da Manhã, ontem de manhã, e já à tarde, mais quase de noite, veio essa notícia.
Bom, não é só o Brasil que tem senadores que nos envergonham internacionalmente, né? Parece que os Estados Unidos está indo de mal a pior com os seus políticos. E aqui eu queria trazer um vídeo que eu vi de um deputado alemão. Ele falou o seguinte, que a Europa está jogando os russos no colo da China, né? Que a Rússia, há 15 anos atrás, avisou que ia chegar nesse ponto, e que a Europa, a Alemanha e a Europa simplesmente ignoraram solenemente o que a Rússia vinha dizendo, e que foi o plano geopolítico da OTAN que está causando a morte dos jovens russos e ucranianos, porque no fundo é isso, né? No fundo, os líderes ali falam, dão bravatas, falam para cá, falam para lá, mas quem morre mesmo é a população, que fica no fogo cruzado, e também os combatentes, que às vezes nem sabem por que eles estão brigando entre si e não gostariam de estar brigando entre si, né? Isso não é uma história só desta guerra, é a história de todas e todas as guerras. A outra coisa que esse deputado colocou basicamente a culpa toda nessa estratégia da OTAN, e também disse que a Rússia ofereceu um plano de segurança para a Europa e que simplesmente a Europa não aceitou, ou seja, ele estava falando que a Europa sempre foi hostil com a Rússia e sempre quis ali um motivo para que eles tivessem algum tipo de confusão. Enfim, basicamente é isso. Eu acho que vamos ter ainda muitos desdobramentos sobre essa história dessa guerra. E a Rússia também acenou que, com essa neutralidade do Brasil, talvez, né, provavelmente o Brasil vai ganhar economicamente e comercialmente com isso, né? Olha aí a estratégia do presidente Bolsonaro fazendo bem para o Brasil, enquanto os idiotas queriam que o Brasil se posicionasse do lado de A ou do lado de B. Tá vendo? Bolsonaro tem razão. É isso. Se a gente sempre fala, né, que os globalistas querem o fim do Ocidente, essa estratégia de jogar a Rússia lá para o outro lado e criar problema com a Europa é colocar um queijinho, né, para o Putin cair nessa daí, e acabou caindo, né? Infelizmente a gente vive um cenário onde só há um grupo que precisa ser exterminado pelos dois lados. O foco deles é exterminar. Somos nós, os conservadores ocidentais. O que eles querem mesmo é acabar com a gente. Depois eles brigam entre eles, fazem acerto, pegam um no telefone aí, conversa com o outro, está tudo resolvido. É assim que funciona, infelizmente. E a gente toma na cabeça. É isso. Bom, pessoal, alguém quer só comentar rapidinho, alguma coisa? Rapidinho. Vai lá. Posso? Bem rapidinho. Esses são alguns pontos aqui, porque são 3 pessoas contra mim. Sacanagem. É porque aqui, na verdade, pessoal, eu quero trazer sua baila aqui para vocês o seguinte: é uma visão um pouco, digamos, bora olhar pelo outro lado também, né? A respeito do Putin. O Putin, ele é acusado de múltiplos homicídios, inclusive contra os seus concorrentes de campanha. Então, que ele é um assassino, isso aí não dá muito para negar. Ah, mas ele não foi condenado. Ele vai ser condenado na própria ditadura, com certeza. Também a questão das fake news. Vocês sabiam que lembra que a CPI andou perambulando por lá? A CPI das fake news daqui? Por quê? Porque o Putin foi o primeiro indivíduo no mundo a criar, então, a lei de combate às fake news. Pois é, pautar a verdade. Também nós tivemos aí a questão, muito que tem sido falado, e eu respeito, que quando a mídia bate, é porque o negócio é ao contrário, é porque presta. Então, nesse caso, o Lula tem que ser eleito como presidente da República porque ele é honesto. Certo ou errado? Eu acho que o raciocínio não se faz por permanente e muito menos por absoluto, né? E se eu percebi que quando a gente bate, você percebeu que quando a gente bate, quando a mídia bate, a gente faz o contrário, você acha mesmo que os redatores e editores dos jornais também não perceberam? Façamos o favor. Putin também, meus amigos, ele tem só essa questão aqui de estar sendo empurrado, então, para o colo da China. A Rússia empurrada para o colo da China. Bem, a Rússia foi o berço soviético, né? O berço soviético. Depois você tem Lenin, que depois você tem Stalin, depois Lenin, depois você tem Trotsky, e toda vez que alguém interpreta, aí depois você tem Mao Tse Tung na China, e todo mundo que vai reinterpretar Marx diz assim: não, interpretaram Marx errado, na moral, deixa eu vou reinterpretar aqui, porque interpretaram ele errado. Das duas coisas são extractíveis daí, segundo o professor Olavo de Carvalho. A primeira é que toda vez que alguém interpreta Marx, mata mais gente, né? Mataram 40 milhões, depois 70 milhões na China. Isso que está documentado. E a segunda é que Marx devia ter um problema de comunicação terrível, porque ninguém o entendia. E por último, nós temos aqui a questão da ONU. Tudo bem, a ONU realmente ela avançou um pouco, ela cooptou alguns países ali da Europa.
Ela foi colocando, e o Putin até tem uma fala muito bonita, emocionante, que fala, rapaz, seria muito pedir para vocês não botarem gente, exército, coisa aqui, bem no meu quintal, hein? É pedir muito? Pois é, mas também ele tem que lembrar que ele violou o Pacto Internacional contra os mísseis balísticos nucleares com alcance acima de 5.500 quilômetros. Né? Quando ele faz isso, o que acontece? Em 2019, vocês podem procurar, inclusive, no YouTube, no Google, você vai ver a fala dele, ele ameaçando, ele dizendo assim, rapaz, se vocês continuarem frescando aí, na boa, se os Estados Unidos botar mísseis aqui na Europa, eu vou apontar os meus mísseis para os Estados Unidos. Mas por quê? Porque os Estados Unidos não violam esse pacto, esse acordo, Tratado Internacional dos 5.000. Então, para que ele tenha alcance na Rússia, ele tem que colocar as bases dele na Europa. Em contrapartida, desde a elaboração da confecção dos mísseis nucleares da Rússia, todos estão direcionados para as capitais norte-americanas, sendo uma ameaça constante e permanente. Então, se o primeiro míssil é lançado, você tem que ter alguma capacidade de reação. Se tem um sniper apontando para a janela da tua casa, na tua cabeça aqui, você não vai fazer alguma coisa ou vai só esperar dar a louca nele lá? Ele vai acordar de rabo sujo e querer te matar. Então, eu findo por aqui, eu só queria pontuar esses detalhes aqui. O Alexandre Garcia falou, né, que não temos anjos nessa história, né? Não temos anjos nessa história. Esse é o resumo de tudo.